Olá pessoal, hoje é quarta-feira e você já está acostumado. Toda quarta-feira é dia de webinar Brasil Postos. Ao longo de toda essa Covid, a gente começou esse processo que é trazer especialistas, trazer pessoas que conhecem do segmento para ajudar aos revendedores, os profissionais que trabalham em postos a fazer o melhor gerenciamento de crise. Então, a gente já conversou com vários especialistas e hoje a gente conseguiu chamar uma super especialista, que é a Cris Lima, que há mais de 20 anos ela vem praticando treinamento, gestão de pessoas, lideranças, impostos e lojas de conveniência. E hoje a gente pediu para ela, para não ficar só falando de crise, que já está todo mundo de saco cheio de ouvir de crise, que ela nos contasse um pouco da história dela, que ela nos contasse um pouco de tudo que ela já tem passado nesses últimos 20 anos, que ela nos mostre o que ela viu que funcionava no passado e que agora já não funciona mais, e principalmente que ela consiga nos mostrar um caminho, né? Uma forma de aproveitar as oportunidades, porque a gente sempre sabe que sempre quando tem oportunidade, sempre tem crise e também tem uma oportunidade. Então é com isso que a gente vai conversar hoje, vai aproveitar ao máximo esse tempo. E você que está aí, a gente quer a super participação de todos. Quem conhece a Cris, quem não conhece, quem quiser mandar pergunta, vai chegando, vai dizendo de onde é o nome, que a gente vai fazer esse webinar super interativo. Cris, agora com você, super bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco qual é que é a sua visão de tudo que está acontecendo. Perfeito. Vamos lá, né, pessoal? Boa tarde para todos aí que já me conhecem. Quem não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Ter sido convidada aqui pelo Renato da Brasil Postos, né, do portal. E realmente a gente tem uma história longa, né, uma longa trajetória, sim, para passar para todos vocês. Aí são 20 anos de carreira, 20 anos nesse segmento de postos de combustíveis e lojas de conveniência. Cris, e como é que tudo começou, né? Então, como tudo começou, inclusive ele entrou aí agora, o Nelson Bittencourt foi meu primeiro guru, né? Não é combinado, segmento, né, Cris? Não. E aí, há muito tempo atrás, em 2001, eu fui dona de escola, eu fui professora há muito tempo, dona de escola, e passei uma fase muito difícil, estava desempregada, né? Tinha perdido minha mãe, que morava comigo, então era uma fase muito difícil na minha vida. E aí eu estava sendo, tipo, vendedora mesmo daquelas, assim, de porta em porta, né, como chama aqui no Nordeste, sacoleira, né. Então eu vendia lá batom, calcinha, sutiã, esse era o meu emprego depois que eu fechei a escola. E aí, um certo dia, Nelson Bittencourt, conversando com meu ex-marido, que ele tinha uma empresa de cursos de pós-graduação na área de educação física, Nelson fazia um trabalho para a Petrobras, e aí Nelson perguntou para ele se ele conhecia alguém que fosse assim muito para cima, desenrolada, que fosse solta, uma pessoa alta astral, animada, né? Aí o meu ex-marido, eu acho que querendo se ver livre da pensão, disse: minha ex-mulher. Minha ex-mulher, Nelson. E aí, perfeito, me apresentou para o Nelson, só que eu tinha muito medo de falar em público. Gente, eu fiz faculdade de pedagogia, sou formada em pedagogia. Eu fiz pós-graduação em psicopedagogia e fiz MBA em gestão de pessoas. Só que na faculdade de pedagogia, quando eu tinha que dar aula na frente, eu faltava aquele dia. Vocês acreditam disso? Eu faltava, eu não ia porque eu tinha muita vergonha, eu morria de medo. E aí, quando o Nelson me conheceu, eu disse: Cris, você vai fazer um trabalho em Fortaleza, vai ficar aí 10 dias em observação na Petrobras de Fortaleza, observando uma outra consultora que nós temos, para você passar nesse processo seletivo. Todo dia eu rezava e dizia: eu não tenho coragem de falar lá na frente, eu não tenho. Eu sei que eu disse: bom, mas se eu não for, eu vou passar fome, né? Porque eu não tinha, já era separada, já tinha perdido pai, mãe, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Tinha que me reinventar, como a gente fala agora, né? E aí, de repente, eu fui.
comecei a enfrentar, né? Fui lá e tal. E um certo dia, Nelson chega e diz: Cris, o seguinte, você vai ter que ir para a vitrine. Nós vamos para o Rio de Janeiro apresentar para não sei quantas empresas no Rio de Janeiro o seu trabalho. Eu disse: misericórdia, eu não consigo. Ele disse: não, mas você vai. Eu digo: não, eu vou ter que tomar remédio controlado, eu não consigo. Ele disse: não, mas eu quero você assim, nervosa. Você vai. Tinha que apresentar para o diretor, presidente da Petrobras, todo mundo tinha que me assistir fazendo um treinamento. Eu disse: Jesus. Mas fui. Então, assim, daí para cá, assim, tudo que eu sou hoje, né? Como eu agradeço ao Nelson ter realmente me empurrado, disse assim: eu quero você assim, nervosa, com medo, tremendo, mas você vai ter que ir. Então, nós começamos a fazer trabalho. O Nelson era proprietário, ele tem, né, uma empresa, a Mercado Base Sul, que era ele mora em Florianópolis, ela ficava com sede em Porto Alegre. E a gente começou a atender todo o sul do país, no segmento de postos Petrobras. E aí, foi aí que começou. Então, todo o sul do país, todo, sem exceção, gente, eu passei dando treinamento. Frio, do jeito que era. Muitas vezes de ônibus mesmo, com a malinha, computador, data show. Aliás, quando eu comecei com o Nelson, não era data show, era aquelas lâminas, né? A lâmina de... Sei bem, dei muita aula com aquilo. Nossa, e uma vez que caiu uma garrafa de água em cima de todas as lâminas, eu disse: e agora? Acabou o curso aqui, né? Então, e aí, assim foi todo o meu aprendizado. Quando chegou em 2003, Renata, eu lembro esse dia fatídico, eu estava em Londrina. Só para te interromper, esse período todo você dava que tipo de treinamento? Qual que era a tua pauta? O que que você fazia lá? Isso, a gente trabalhava atendimento padrão Petrobras, trabalhava também com as lojas de conveniência, né, com as BR Manias, que na época ainda era muito carente de treinamento. Nossa senhora, era muito, isso em 2000, né, 2001, na verdade. E treinávamos gerentes, vendas, só que os treinamentos eram o dia todo, aquelas turmas enormes, com almoço, sabe, quando eram os frentistas também, a gente almoçava todo mundo junto nos restaurantes ali por perto. Então, era voltado realmente para o público do posto. Troca de óleo, lubrificantes, tudo isso eu já fazia. Levava até motor. Eu levava um motor dentro da mala, um motor de moto, para poder apresentar como era que funcionava um motor a 4 tempos, enfim. Mas e você tinha os treinamentos estruturados? Por exemplo, você tinha um treinamento para dar para os frentistas, um treinamento para os trocadores de óleo, para o gestor? Como que funcionava isso? A gente voltava, Renata, assim, a gente tinha um ciclo, né? Então, assim, na cidade que eu passava, eu dava o treinamento de atendimento, padrão atendimento Petrobras, beleza. Aí, noutra rodada, quando a gente voltava, a gente já via com produtos, e o produtos incluía lubrificantes, combustíveis, aí outra vez a gente vinha com vendas. Aí o Nelson começou a dizer que eu tinha que preparar o curso. Aí eu digo: agora ele quer me ferrar de vez, né? Eu tinha que preparar um curso, tive que preparar um curso de vendas para ser auditado pela Petrobras, uma banca me avaliando no primeiro curso que eu havia feito realmente, né? Mas assim, isso é tão legal, gente, essa história, sabe por quê? Porque quando a gente enfrenta essas dificuldades, nossa senhora, hoje se me botar para falar com o Papa, com o presidente, sei com quem for, eu vou com a maior cara de pau. Tranquilamente, eu não tenho mais medo de nada, né? Então, e isso eu fui conquistando o meu jeito cearense de ser, que inclusive eu já peço até a vocês, se alguém tiver dúvida aí de alguma palavra que eu fale, porque o cearense ele tem um dialeto bem diferente, né? Tem que ter um dicionário do lado para entender o que é que ela está falando ali, meu Deus, né? Muita gente já aprendeu isso comigo. Bom, então voltando à nossa história, que é muito legal, né? Então eu aprendi, aí fui, era uma batalha muito grande. Gente, eu passava muito tempo longe dos meus filhos. Olha, conselho que eu estou dando para quem está me assistindo. Eu vou dizer, uma vez eu parecia uma presidiária. Eu passei 70 dias sem voltar em Fortaleza, porque nós tínhamos tanto trabalho que eu não tinha como vir a Fortaleza. E meus filhos nessa época tinham 8, 9 anos de idade. E eles ficavam só. Então, assim, mas aí Nelson dizia: Cris, eu chorava às vezes, mas Nelson sempre, e ele assiste, né, aquela família maravilhosa que eu tenho no sul do país, em Floripa, ele dizia assim: Cris, não fica assim, porque você vai ser um modelo para os seus filhos. Eu tenho certeza disso, que eles vão te ver como inspiração.
Eles sabem que você está fora de casa porque você está batalhando por tudo que eles, né, para vocês. E assim foi, né? Assim, eu hoje tenho 2 filhos que são advogados, né? Bem-sucedidos, graças a Deus. Já tem. Deixa eu vou até me entregar, né? Mas tudo bem. Um tem 28, a minha filha Thaís, e o meu filho tem 29. Todos os 2 fizeram faculdade. Eu era igual o Roberto Marinho, educando à distância. Fundação Roberto Marinho, educava à distância. Eu sabia tudo que se passava dentro de casa. Telecurso segundo grau. Então, assim, as histórias são tão interessantes, Renato, que eu sabia de tudo que acontecia. Aí um fato, abrindo parênteses, um fato bem engraçado. Uma vez eles 2 ficavam em casa e a Thaís estava fazendo o cursinho e o Guilherme já tinha entrado na faculdade. E uma vez o Guilherme dormiu e perdeu o horário de ir para a faculdade. E aí, a Thaís foi embora para o cursinho e ele perdeu. Aí depois ele chamou um táxi e entrou, ele disse, rapaz, entrou quase chorando no táxi e o motorista disse, o que foi que houve? Rapaz, se minha mãe souber que eu perdi uma prova, ela vai me matar. Deixa quieto que tudo bem, né? Passou. Aí um certo dia eu vou para o aeroporto, bingo, o mesmo táxi. Aí eu pego o táxi, aí chamando pelo aplicativo, aí ele disse, eu de vez em quando venho aqui pegar um rapazinho, uma moça para levar ou para o colégio. Eu digo, uma vez um até entrou aqui, eu digo, como é o jeito dele? Não, ele é assim, assado. Eu digo, E uma vez ele entrou aqui no táxi e disse assim, quase chorando, eu disse, foi mesmo? Porque ele disse, rapaz, o senhor não sabe não, que a minha irmã saiu mais cedo para o colégio e eu dormi. E aí eu perdi uma prova, mas se a minha mãe souber, ela vai me matar. Eu digo, pois é, porra, a mãe dele sou eu. Aí passou, aí fui para o aeroporto, fui minhas viagens. Quando chegou lá, eu digo, e aí, meu filho, tudo bem, Guilherme? Tudo, mãe. Tudo em paz por aí, tudo tranquilo. Você teve prova essa semana? Aí ele ficou mudo. Eu disse, por quê, Guilherme? O quê? Como é que você sabe? Eu digo, rapaz, mãe é um bicho esquisito. A mãe não precisa estar em casa para saber, não. Eu não posso contar minhas fontes, mas eu sei que você perdeu uma prova. Mas não tem problema não, que eu já paguei, vou fazer a segunda chamada, já está tudo resolvido. Eu digo, beleza, mas eu já soube. Nunca ele ia adivinhar que tinha sido pelo taxista, né? Perfeito. Ô, Cris, nós estamos lá em 2002 ainda, então você fez todo esse treinamento para a Petrobras, sempre trabalhando com gerentes, com frentistas, com troca de óleo, com loja de conveniência. Perfeito. E aí? Pronto. 2003, eu estava em Londrina, no Paraná, Nelson me liga para dizer uma trágica notícia, dizendo que Petrobras parou tudo, está sendo reformulada. Ela deixou de ter gerentes regionais grandes para passar para repartir o país em 4 pedaços e dividir só em gerentes automotivas. Então, todos os treinamentos pararam, eu digo, desempregada. Né? Porque eu ganhava por produção, do jeito como, né, trabalhando em sala de aula e ganhando. Ganhava muito bem, meu chefão aí sempre foi muito, me valorizava muito, realmente. E aí, 2003, quando foi em 2004, no começo de 2004, o coordenador de marketing aqui de Fortaleza manda me chamar. Aí diz, Cris, o seguinte, a gente ama o teu trabalho, né? Então, assim, a gente viu que o que você faz está trazendo resultado. Nós queremos te contratar. Quanto você faria tantos dias de treinamento para mim? Aí ele botou um valor X, eu disse, bom, Rogério, por esse valor, 10 dias de treinamento, porque era um valor irrisório, pequeno, que era o que ele tinha para treinamento. Isso na Petrobras de novo. De Fortaleza já, na coordenação de marketing aqui. Aí eu digo, bom, tudo bem, Rogério, 10 dias, aí ele disse, beleza, fechado. Aí nós fechamos 1 ano, eu trabalhando 10 dias para cada gerência da GAT4. Então, eu viajava Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Fortaleza. Eu fazia esses locais, os treinamentos. Como eram esses treinamentos? Eu fazia sala de aula, no dia seguinte eu ia para o posto, saber o que é que eles estavam praticando do treinamento que eu tinha feito. Então, eu ficava mais 2 dias. Só que isso, gente de Deus, isso deu um boom, ficou tão bacana o trabalho. E logo o nosso coordenador de marketing, o Rogério Rangel, que hoje está na Petrobras no Rio, ele é uma pessoa assim, extremamente humana, então ele vibrava com tudo que eu fazia. Até quando eu voltava de viagem, ele queria ouvir todas as suas histórias, porque aí eu contava todas as comédias que eu tinha passado, né, nesse trajeto.
passar por dentro de índio, por dentro de oca, todo mundo eu passei nessa vida, gente, é um livro. E aí, bom, aí foi resultado monstro. Aí saiu uma enquete no final do ano de pessoas treinadas, fizeram uma pesquisa em todas as GATs. Quando deu na GAT do Rogério, o pessoal treinava assim, 500 pessoas, 400 pessoas treinadas no ano todo. Quando chegou Cristina Lima, 5 mil. Aí o pessoal, essa mulher não pode, isso não existe, isso é mentira. Aí começou a confusão. Aí o Rogério pegou e teve que mandar todas as listas de treinamento. Mais de 5 mil pessoas eu treinava por ano. Aí essa mulher é uma lenda, é não sei o quê. Enfim. Cris, e foi lá na Petrobras que você ajudou a implementar a questão dos ônibus de treinamento também, não foi? Pronto, isso. Então, assim, esse trabalho que eu fiz, aí no ano seguinte, eles quiseram, disse assim, não, a gente quer a crise o mês todo. Nós queremos aqui não mais um ano, a gente quer a crise de contrato de 2 anos. Aí começaram a apertar para poder dizer assim, não, vamos perder a crise, né? Não estou dizendo que é porque eu seja boa zona, é porque eu tinha sangue nos olhos, né? De não dizer não, de ir para todo que é lugar, se fosse de onde, caminhão, eu ia. Aí, pronto, aí esse trabalho passou a ser corporativo, ou seja, a Petrobras do Brasil inteiro comprou a ideia e tornou corporativo, fazendo desse trabalho o famoso capacidade máxima, que eles passaram a vender para os postos, né? Passaram a vender. Depois, e aí os treinamentos na sala de aula aí passaram a ser maravilhosos. Aí no Brasil todo, contrataram outras empresas, né, para a gente poder atender o Brasil todo. Quando foi depois, veio a ideia do ônibus, da UMT, Unidade Móvel de Treinamento. Só que, Renato, na hora que entrou a história do ônibus, gente, sinceramente, eu disse, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque eu comecei a ver aquele treinamento que a gente dava com motivação, sabe? Aquela coisa da sala de aula, fazendo dinâmicas. Eu comecei a ver que a empresa que estava cuidando não estava tendo carinho e nem como era antigamente. Aí começamos a ter problemas. Começamos a ter problemas a nível, principalmente no Nordeste, no Norte e Nordeste. Os revendedores, na hora de renovar o contrato capacidade máxima, disseram, não quero. Se for no ônibus, não quero, só quero se for com a Cris. E aí, meu filho, a diretoria teve que abrir uma exceção para fazer só sala de aula com o Norte e Nordeste, porque aqui eles não aceitavam que não fosse eu. E aí, mas eu fiz um relato na época para a BR, sabe, contando que aquilo ali não ia dar certo, que a gente estava... a gente botou o doce na boca dos revendedores, estava tirando o doce, né? Quer dizer, a gente viu um trabalho maravilhoso, de repente perdeu aquele brilho que a gente fazia. E aí, foi isso, né? Então, nós começamos, aí eu abri a TGC Consultoria, minha empresa, em 2011, porque em 2010 a BR parou de pagar os treinamentos, começou a vender, e aí não tinha mais sentido eu ficar lá dentro, na parte de coordenação, porque tinha que ser concursado, né, para estar ali. E aí, passado isso, o que aconteceu? Eu abri a TGC e comecei a entrar na licitação, na tomada de preço. Jonatas, se tiver aí também, Jonas está com nós aí também, nosso parceiro. Hoje a gente, Cris, desculpa de interromper, mas hoje a gente tem uma dica especial para quem está nos acompanhando, né, Cris? Tu sabe disso também. Hoje Sim. A gente vai lançar o nosso programa de mentoria coletiva online para gestores de postos de combustível. E o Jonatas, que está aqui nos ouvindo, tá a Priscila, tá a Cristiane, tá o seu Carlos. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas pode voltar lá, Cris. Tá, deixa eu só dar boas-vindas aqui. É Lailton, do Grupo São Domingos. Ele é responsável, é irmão dos meninos do Grupo São Domingos de Sobral, que fazem um trabalho excepcional. Ele está aí nos assistindo, dê uma boa tarde aqui. O pessoal de Sobral, Jonathan, eu estou vendo ali, Anderson Rodrigues, que legal, o pessoal de Taitinga, Ceará, tem um público maravilhoso, o pessoal do G7 Pacajus, muito bom, pessoal, que bacana, a gente vê que esse pessoal realmente faz a diferença. Sejam todos, Átila, do Grupo São Domingos, é um grupo muito forte aqui no Ceará, viu, Renato? Você precisa conhecer, são pessoas espetaculares, fazem um trabalho mega bacana. Então, assim, super feliz estar com vocês aqui, tá certo? Espero que a gente faça aqui um excelente
bate-papo, né? Porque eu falo tanto que eu acho que a gente vai ter que fazer 2 horas de live. Vamos lá. Ô, Cris, então tá, você abriu a TGC. Onde é que eu estou? O que quer dizer TGC? Vamos lá. TGC Consultoria, né? Eu brinco, Renato, dizendo assim que tudo na minha vida, eu sou uma pessoa muito iluminada. Graças a Deus, gente. Por quê? Porque as coisas acontecem assim. Eu tive que abrir uma empresa. Aí cheguei no meu contador, e o meu contador é uma pessoa que é meu amigo de adolescência, mas ele é um cara assim, fera, né? Aí eu sentado na mesa, eu digo, Robson, eu preciso ter um... Ele disse assim, você precisa ter uma logomarca, né? Uma razão social e tudo. Eu digo, e agora? Ele, bota o nome dos teus filhos. Eu digo, o nome dos meus filhos, Thaís, Guilherme. Aí ficou TGC, aí criou TGC, Thaís, Guilherme e Cristina. TGC, Treinamento, Gestão e Consultoria. Então, eu brinco e digo, você quer no lado pessoal ou no profissional, né? Legal. Porque acabou juntando. E aí você conseguiu entrar em alguma licitação? Várias. Aí continuou trabalhando ainda para a Petrobras. Petrobras. Lá o trabalho era muito maior, porque assim, a gente fechava um contrato, ele mandava um escopo dizendo qual era o trabalho que eles queriam, quantas turmas de treinamento para dono de posto, quantas turmas ele queria para gerentes, quantas turmas para operacional, né? Então eles mandavam esse escopo e a gente tinha que dizer quanto que a gente queria ganhar durante um ano. E aí a gente mandava lá, a Jonathan Sá participou disso também. Então eu mandava lá dizendo quanto era que eu cobrava para fazer. Era menor preço, tá? Petrobras, ela trabalha como? Menor preço. E aí a gente tinha que chutar e dar certo. Aí tu tinha que montar o treinamento ou eles te davam o treinamento pronto? Tudo, não. Do zero? Eu tinha que montar a estrutura, o hotel, a avaliação, minha passagem, minha hospedagem, diferente da Raizen, que hoje é completamente diferente disso. Ela tem uma empresa para fazer isso. Bom, aí eu fiz isso aí durante 2011, né? Aí vamos lá, 12, 13, 14, 15... Aí eu fui ganhando, fui fazendo, porque eu já sabia onde era a manha que eu tinha que ganhar, onde era o preço. Aí depois, quando começou a cair, aí no último ano, 2017, entramos eu e Jonathan pegando a parte do sul. Jonathan ficou com a infraestrutura e eu fiquei com a parte de consultores. Ele montava o evento e eu fazia toda a parte de consultoria. E TLT. Porque a Petrobras ela tem o TLT, que é o treinamento local de trabalho. Eu tive que criar um sistema operacional, botar um tablet na mão de cada funcionário. Enfim, eu tinha aí 13 funcionários de carteira assinada, porque tinha que ter carteira assinada. E aí foi o grande faca no nosso gargalo. Eu e Jonathan sabemos disso, Jonathan e eu. Só pessoal, quem está aí não conhece, o Jonathan da SR Soluções, né, que também fazia um trabalho muito parecido e que também vai ser um dos próximos, tá na fila aí dos nossos webinars, é uma pessoa também que é especialista na parte de treinamento. Tem um fera aí também nos assistindo, viu? Cláudio Moreira, ele hoje é meu colegão, amigo grande da Raizen. Ele escreveu aqui, ó, Mulher Porreta. Ele me chama, ô Porreta, ô mulher, a cearense, né? Paola Benevides, BR Mania, Posto 7 Carioca, também aqui do Ceará. Bom, voltando. E aí, quando chegou nesse tempo, 2017, esse último contrato ele foi péssimo, porque foi muito abaixo do preço, uma coisa assim. É tanto que eu fiquei em segundo lugar. A primeira quem ganhou foi a Chrysler, da Fiat, e ela, a Isvo, né? E ela desistiu na hora de assinar o contrato. Aí eu digo, eu vou pegar, porque se eu não pegar, eu não tenho nada para fazer, né? Aí arregacei e fui para cima. Só que eu comecei a pagar. O meu financeiro dizia assim, você sabe que esse curso aí você vai ganhar 3 e vai pagar 5. Eu digo, tô lascada. Né? Aí fui falar com meus filhos, advogados, e aí, filho, eu disse, mãe, é o seguinte, para você desistir do contrato, você vai pagar uma multa de 40%. Né? Em cima de não sei quantos mil, vai. Eu digo, não, vamos enfiar o pé na jaca até o final, não tem como sair mais dessa. E aí, pronto, terminamos esse contrato, graças a Deus. Quando foi em 2018, eu fui convidada pela Raizen da Shell, né? Inclusive foi o Marcelo Borja, que a gente se encontrava muito em aeroporto, ele dizia que eu era o Marcelo da Petrobras e ele era da Shell, e a gente se encontrava, trocava, e vinha avião pelo meio do mundo.
E ele me convidou para, de repente, se eu não queria fazer um trabalho para a Raiz, alguma coisa desse tipo, né? E eu peguei e disse, não, eu topo um desafio, eu tinha perdido, eu já não ia, já tinha dito não para a Petrobras, que não ia mais concorrer, por conta de preço, realmente eles estavam com preço tão baixo que eu digo, não, para fazer porcaria eu não vou. Ou eu entro para fazer bem feito, eu prefiro não entrar. E aí eu saí. Aí veio um pessoal de São Paulo, da Raizen, me assistir aqui em Fortaleza, eu estava até lá dando treinamento para o Grupo São Domingos, aqui na Misterral, e eles vieram me assistir, e a partir desse dia eu passei a trabalhar para a Raizen, no ano de 2018. Em 2019, minha agenda foi totalmente extensa para a Raizen, para a Shell. Se tiver alguém aí do sul do país, eu viajei o Brasil inteiro mesmo, né? Todo canto desse Brasil. Eu dei treinamentos de gestão de postos, lojas de conveniência, pista, troca de óleo, enfim, tudo que você imaginar. Inclusive para a Petrobras, eu até de segurança alimentar eu dava treinamento, porque eu já tinha a expertise tão grande que eles diziam, a crise a gente aceita, porque eles só querem que dê treinamento de segurança alimentar quem realmente é formado em nutrição, engenheira de alimentos, alguma coisa desse tipo. E eu já tinha uma vivência tão grande, que é o notório saber, que a gente chama, né? Eu sabia muito, eu não tinha formação em nutrição, mas eu conhecia muito, porque eu dei muito treinamento para a BR de segurança alimentar. E eles autorizavam que eu podia executar, dar o treinamento, entendeu? Show de bola. E aí, você continua, como é que 2019, todo ele, agora 2020, Covid. 2020, né? E aí, vamos lá, Cris, e aí? Agora faz o que é que você acha, o que é que você pensa de tudo isso que você passou até agora? Gente, é muito louco, assim, sabe? E muito bonito também. Quando eu comecei lá atrás, eu percebi assim, o dono de posto era aquela pessoa, é dono de posto, é rico, é milionário, né? Então a gente já via o cara como, eu vou ser dono de posto, um dia eu vou ser dono de posto, aquela história. E aí o tempo veio passando, as coisas foram se atualizando, e muitos desses que eram os ricos não mudavam nada eles mudavam. E aí começou a passar de geração de pai para filho. Hoje, atualmente, muitos dos filhos que estão ali, não é que eu seja velha, porque eu comecei nova no ramo, né? Eu conheço demais de chegar e dizer assim, você está fazendo tudo errado, você não queira copiar o seu pai já não entende mais disso aqui e tal. Enfim, o que é que acontece? O que é que eu percebo? Que no lugar, nós temos aí, Renato, assim, postos que são espetaculares, tá? Que são modelos a ser seguido. Modelo que se preocupa com tudo. Mas tem posto que eu sinto que ele... porque eu sou dono do posto, eu abro ali uma bomba e vou contar dinheiro e achar que isso vai dar resultado. Então, assim, não é mais dessa forma. Eu fiz agora até no meu canal do YouTube, eu disse, gente, se nós não nos tornarmos diferente para o nosso cliente, a gente vai ser indiferente para ele. E uma vez que eu sou indiferente para o meu cliente, qualquer posto serve, qualquer loja serve. Eu vou morrer batendo nessa tecla. Então, assim, o que é que nós precisamos, Cris, para fazer um impacto? Então, assim, essa pandemia foi péssimo para todo mundo, né? Não tem ninguém que diga, graças a Deus teve a pandemia. Não existe. Eu sou uma que estou em casa, estou sofrendo mais do que todo mundo, porque eu pegava de 6 a 8 aviões por semana. Hoje eu não saio da sala para a cozinha para o quarto, da sala para a cozinha para o quarto o dia todo. Então, assim, mas o que é que isso veio nos mostrar, né? Na totalidade? Que o nosso segmento posto, ele precisa ser visto como uma organização empresarial, como uma empresa qualquer outra. Eu não posso ver o posto como local que vende gasolina que vai me dar dinheiro. Não dá mais. Não é mais assim. Dá sim. Se você tiver todos os segmentos, né, alinhados com a mesma visão, com o mesmo pensamento,
tá certo? Não existe mais, eu estive assistindo essa semana um webinário do Chiavenato, tá? Para mim ele é guru demais, né? Era 1h da manhã eu assistindo, engolindo ele ali, porque ele tossindo, eu digo, meu Deus, será que o bichinho tá com Covid, né? Eu já estava até preocupada. 84 anos, né? 84 anos. E ele disse o seguinte, gente, não era RH, o RH surgiu em 1970, lá na era industrial. Nós já passamos para a era da informação e já chegamos na era muito mais à frente, do conhecimento e agora da informação, da informática. E ainda estamos chamando de RH. RH, recursos, ninguém se mede, não pode chamar de RH. Tem que ser um local que você vai medir o comportamento das pessoas. RH é passivo, não é passivo para se, né, chamar de recursos humanos. O que é recurso tem que ser passivo. E gente não é passivo. Né? Então, assim, hoje, ele até fala que a gente tem que, a tendência do mercado hoje em dia, primeiro mudar esse nome RH, as empresas. Segundo, o setor, esse que vai gerenciar comportamentos, ele tem que estar totalmente alinhado com o financeiro. Doce ilusão achar que vender não vai depender das pessoas. E aquele departamento que é o responsável de contratar, ele tem que estar preocupado, sim, com o resultado financeiro. Ele tem que saber quanto aquele funcionário tem que dar resultado. Não é, o RH cuida só da parte humana. Não, acabou. A gestão hoje em dia é horizontal. Tem que estar o dono, o RH, o financeiro, a contabilidade, o funcionário, todos na mesma linha. Ninguém no grau de importância maior que outro, porque senão não vão sair do lugar. Mas, Cris, na prática, isso não é meio conceitual? Tu consegue, nessa tua vivência, dizer, olha, eu já vi assim, 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 e realmente eu consigo validar isso aí? Ou é uma coisa meio de... O Chiavenato, talvez, ele traga a parte bastante acadêmica, né? Mas eu vou te dizer... Existem postos que trabalham assim? Existe. Eu posso dizer nome e um exemplo, eu não sei, eles devem estar por aí também me assistindo, o pessoal do posto Hangar, em Criciúma. Ele, meu vizinho. O Ezequiel... Foi Joinville? O Ezequiel, conhece, Criciúma. O Ezequiel, eles devem estar todos aí assistindo, que eles me disseram que ia assistir, ele tem um exemplo de gestão que é modelo a ser seguido. Lá não existe, é uma gestão horizontal. Pronto, para você ver. Então, é uma coisa que no dia que eu fui, o cara pegou um postinho quebrado, ele era plantador de arroz, veio aqui, vinha morar no Ceará, que ele me disse, e aí ele pegou um posto quebrado, que vendia 70 litros, uma coisa, 700 mil litros, 700 litros, 700 litros, 1000 era bom demais, né? 700 litros. Então, ele disse, meu Deus, aí era ele e a Gabi, a esposa dele, contava dinheirinho, faziam de tudo. E aí, um certo dia, estourou uma guerra de preço lá na cidade, né? E ele disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque ele já estava para desistir. Ele entrou na guerra de preço. Aí, quando ele entrou na guerra de preço, começou a aumentar o volume nas vendas. Aí ele disse, opa, começou a pegar gosto. Para te dizer, hoje, ele está com o terceiro posto, está abrindo o terceiro posto em Criciúma. E os postos dele, eu não tenho medo de mostrar ninguém de ir lá conhecer o nível de qualidade daqueles postos. Entendeu, gente? Então, assim, dá para fazer. Eles ali, eles estão todo o tempo pensando o que é que a gente pode fazer de diferente. Eles estão envolvendo a equipe ela se sente pertencente ao processo de crescimento do posto. O que eu acho, assim, o Renato, às vezes, assim, que você está falando é uma coisa muito utópica, uma utopia. Não, eu sei que pode ser que o dono não consiga, mas a gestão de pessoas, ela tem que estar mais próximo. O funcionário, quando é que ele vai te dar mais resultado? Quando ele sentir que é pertencente àquele processo. O que é que nós decidimos? Vamos fazer como? Nós estamos assim. O que é que vocês acham que a gente pode fazer de melhor? Agora, o que não existe ainda, eu estou falando, gente, eu não quero que ninguém se sinta assim ofendido. Eu estou falando
de um modo geral, mas eu sei que tem postos que trabalham divinamente bem, talvez eu não consiga dizer aqui nome, o Grupo São Domingos é um que trabalha muito bem, né? Então, nós temos o Grupo 7 Carioca, pô, que postaço, que trabalho exemplar. O que é que eu vejo ainda hoje? O que é que não existe? Retenção de talentos. Muitas vezes você tem talentos maravilhosos, aí vem uma pessoa, faz uma proposta financeira e leva o teu melhor talento. Porque aí você não tem continua... plano de carreira. Não tem. Segundo, frentista. Alguém na vida estudou, fez uma faculdade para ser frentista? Não tem. Então, assim, ele tá ali por opção. Na hora que me oferecer uma coisa melhor, eu saio. E se não for bom, eu vou ficando por aqui e só pelo dinheiro que eu tô ganhando. Não é verdade? Ninguém fez faculdade para ser frentista. Então, por isso que eu me preocupo, né? Desde a hora de selecionar, de contratar essas pessoas, eu acho que a gente tem que ter um critério. E a gente tem que saber acompanhar o trabalho dessas pessoas. Eu não posso soltar e querer só o resultado, contar dinheiro, né? Então, assim, tem postos por aí, Renato, que eu vejo, é triste eu falar isso, mas o cara me chama quando tá, assim, já numa desarmonia, num clima pesadíssimo dentro do posto, aí ele chama, Crisinha, eu digo, oi, tu precisa aqui vir ajeitar esses caras, não estão fazendo nada, quer dizer, já tá pegando fogo o posto. Aí eu chego lá, converso com os meninos, e os meninos dizem assim, Cris, mas aqui nem água a gente tem para beber, eu tenho que comprar água. Aí eu começo a baixar a cabeça. Aí eu vou escutando e vou me enterrando. Aí eu ligo pro rapaz, pro dono, que esse que era um meninozinho que o pai já faleceu, que hoje é dono. Eu digo, meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, vamos conversar. Porque antes de eu treinar a tua equipe, eu preciso te treinar. Eu preciso mostrar a você como ser um gestor. Porque como é que você quer que o cara vista a tua camisa, da tua empresa, faça você ganhar dinheiro, se você não dá um bom dia pro cara, uma boa tarde, não dá uma água pro cara beber? É impossível. Não existe. Isso não existe. Se coloca no lugar. Eles vão fazer de tudo para acabar com o teu negócio. Estão me ouvindo? É porque caiu bem aqui. Eu me empolgo tanto que tu vê, né? E aí, gente, então assim, Cris, o que é que você diz? Gente, eu amo trabalhar com postos. Adoro motivar pessoas. Tá na minha veia, isso aí. Mas tem locais, tem postos que a gente vai que diz assim, eu posso morar aqui dentro e eu não vou ter resultado. Porque o clima é pesado. Tá entendendo? É um clima pesado, não existe uma harmonia, não existe aquela gestão, sabe, do eu mando e você obedece. Isso não existe mais. Hoje, a gestão, vou repetir, senhores revendedores, amores do meu coração, vamos mudar o nosso estilo de gerir, vamos mudar o nosso modo de contratar, né? Vamos treinar. Precisa ser treinado todo mundo em todos os segmentos. Não adianta, você não vai conseguir ter resultado se você não tiver uma equipe que te acompanhe naquilo que você precisa. A equipe precisa conhecer visão, missão da empresa. Muitos não sabem nem o que é isso. Tem que decorar, mas não sabe o que sentido isso tem. Se eu não comungo com a tua ideia, Renato, da tua empresa, como é que eu vou te fazer crescer? Não é verdade? Então é isso que... Oi. Eu concordo com você, eu acho que existe toda um processo desde recrutamento, definição do escopo da vaga, recrutamento, seleção, depois quando a pessoa está dentro da empresa, fazer avaliação 360, dar feedback, todos esses processos. Mas eu queria esclarecer com você um ponto que eu acho também que é bem crítico, que é, depois que você tem uma estrutura, uma equipe formada, eventualmente você tem que fazer uma promoção para alguém fazer a gestão desse posto, né? A gente já fez há algum tempo, eu até escrevi um artigo e fiz um vídeo também falando, dormi o frentista e acordei gerente. E agora como é que eu faço? Como que é essa virada de chave na prática, Cris? Você indica que seria melhor o posto procurar um profissional com outras habilidades e competências, alguém que já tem um estudo formado em administração, para fazer a gestão de um negócio que movimenta milhões, ou você acha que o posto deve investir numa pessoa que tem uma habilidade técnica de frentista, mas que você acha que pode apostar e transformar ele num gerente?
Vamos lá. Existem duas situações, Renato, aí que são bem interessantes. Porque existe o gerente e existe o chefe de pista, que deveria existir dependendo do número de funcionários, tá? Eu não posso querer que o gerente, que é administrativo, que conta dinheiro, que paga conta, dê conta de uma pista se for grande o posto, tá? Se o posto for muito grande, tem que existir um chefe de pista. Esse chefe de pista, ele pode ser um frentista que realmente domina a equipe, que dá resultado, entendeu? Bom, mas vamos lá. Você concorda em promover um funcionário do próprio posto para ser? Se ele tiver a capacidade e for capaz, assim, se houver a oportunidade de ele realizar treinamentos e ficar apto a ser um líder, beleza. Porque o que é que eu vejo? Muitas vezes eu quero promover o meu funcionário, que é o meu melhor vendedor, beleza? Pego esse meu melhor vendedor, coloco para ele ser o gerente do posto e em algum momento eu perdi o meu melhor vendedor e tenho um péssimo gerente. Porque péssimo não capacitou líder. ele. Porque ele era vendedor, muito bom, mas ele não sabia trabalhar com gente. Hoje a gestão, gente, a gerência, a liderança é situacional. Eu não posso dizer, o meu estilo de liderança é esse. Não, a liderança hoje é a liderança situacional, de acordo com a situação e o comportamento do meu liderado. Para que eu consiga ter uma equipe coesa, bem desenvolvida, eu preciso me conhecer e conhecer o comportamento de cada um que trabalha comigo. E a partir desse comportamento, eu vou usar ferramentas para trabalhar esses comportamentos. Educar filho é muito parecido. Eu tenho 2 filhos, a Thaís e o Guilherme, e são completamente diferentes um do outro. E eu tenho que ter como é que se diz? A ferramenta para trabalhar os dois, saber educar os dois, dentro de um mesmo ambiente que a gente vive. E na empresa não é diferente. Na empresa, você tem uma gama de personalidades, comportamentos diferentes que precisam ser gerenciados a partir da situação. Eu não posso querer, eu sou assim, eu sou o líder, você vai ter que fazer do jeito que eu estou dizendo. Não é mais assim, a coisa não funciona. Isso aqui é o mundo VUCA, é o mundo VICA no Brasil. Volatilidade, incerteza, ambiguidade, complexidade. É isso aí. É tudo muito incerto. E a minha gestão vai ter que ser exatamente nesse formato, sabendo das incertezas, das mudanças que estão vindo a toda hora, numa velocidade monstruosa. Né? Não é só a tecnologia que tá crescendo. A mudança comportamental está muito mais. Ver uma criança hoje em dia, o domínio que uma criança hoje em dia tem, essa é a geração do futuro. Né? Eles dominam tudo. E a gente no posto, muitas vezes, está gerenciando 3 ou 4 gerações, a X, a Y, essa digital, a geração Nutella, né? Que é aquele que ganha tudo de mão beijada. O raiz, o Nutella, isso. E aí eu posso usar o mesmo comportamento com todos eles? Não vai funcionar. Não vai dar certo. Alguém eu vou ter que entender. E isso a gente ensina no curso de gestão de postos que eu dei para a Shell em 2019. A gente trabalha 4 pilares. É a gestão do negócio, gestão de pessoas, gestão de clientes, gestão de pessoas e gestão financeira, sabe? E lá, quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente fala muito disso na gestão, que hoje em dia tem que ser situacional. Primeiro de tudo, o líder tem que se conhecer. O líder que não se conhece, não conhece o seu comportamento, como é que ele age diante das situações, ele não pode gerenciar ninguém. Ele não pode gerir ninguém, se ele mesmo não se conhece. Primeiro de tudo, ele tem que conhecer as fraquezas, os pontos fortes, né? Ele tem que saber dar feedback muito bem, trabalhar com feedback é maravilhoso. Ele tem que saber elogiar na hora certa e chamar a atenção na hora certa também. E existem quadrantes que a gente trabalha na gestão de pessoas, dentro da liderança situacional, que fala exatamente isso. A gente vai colocar o cliente dentro dessa a gente vai colocar o nosso funcionário dentro desse quadrante para saber que tipo de comportamento eu vou ter com essa pessoa. O que é que ele vai precisar mais de mim?
Tá entendendo, Renato? Perfeito. Então, assim, o que é que eu vejo? Uma coisa que eu fico agora mesmo nessa pandemia, até não sei que horas da madrugada, eu digo, meu Deus, por que as pessoas, donas de posto, os revendedores de loja, que dono de loja também, por que eles não tratam a empresa como essas organizações têm que ver, têm que tratar os funcionários, estudando o funcionário? Por que tem que ser a mão de obra mais barata? Como é que eu quero ter melhor resultado se a minha mão de obra é a mais barata? Eu tenho que pegar qualquer um, qualquer um serve. Para mim não é assim. Isso aí é Alice no País da Maravilha, viu o que aconteceu, né? E na verdade, qualquer caminho serve. E na verdade é assim, né? Quando a gente tem uma crise, se acentua todos os problemas. Ou seja, aquele posto que por alguma razão já tinha algum problema de relacionamento, de liderança, agora provavelmente ele está com uma situação mais complicada do que aquele posto que já fez o tema de casa antes. Perfeitamente. Era isso que eu ia lhe dizer agora. Então, quando eu falei da pandemia, esse momento que todo mundo teve, é uma guerra, só que não é uma guerra que é um vírus, um bichinho que não tem, que ninguém vê, mas que ele botou todo mundo no seu lugar, né? Não tem morte com armas, que talvez fosse pior, fosse mais doloroso, né? Porque com a arma eu não podia me defender. Com o vírus a gente pode se defender, porque a gente sabe os recursos que a gente pode utilizar para não ser atingido por ele. Quando é a guerra de mísseis, essas coisas, a gente não tem como se defender, né? E aí, o que é que aconteceu? Nessa parada que todos nós demos, todos nós tivemos que sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto pensando o que é que eu vou fazer. Não é se reinventar, esse termo se reinventar. Eu não gosto muito disso. Eu acho que você tem que pensar assim, o que é que eu posso fazer de melhor que eu não fazia antes? Eu estava numa zona de conforto maravilhosa. Eu nunca tinha vindo para o mundo virtual, porque eu sabia que toda semana eu tinha milhões de treinamentos para fazer para a Shell, para a Raizen, e estava ali o dinheiro movimentando e tudo. Na hora que parou, eu digo, e agora? Eu não posso ir para a sala de aula. Estou eu aqui, me descobrindo, né? Descobrindo o que é que eu posso fazer. Me desafiando a novos desafios, até meio que redundante, né? Então, assim, eu estou buscando novos caminhos para trilhar, para quando sair daqui, já saber fazer o que eu fazia e fazer melhor ainda o que eu não fazia. Que é isso que a gente vai ter que fazer, né? Então, assim, nesse momento, os revendedores, os gerentes, os líderes, o que é que eles têm que estar? Primeiro, tem que ter, acima de tudo, resiliência. Vai passar, vai passar. Não tenha dúvida que nada é eterno, nada é indefinitivo. Tudo isso vai passar. Mas a gente precisa ter, nesse momento, RH estratégico, velocidade de pensamento, né? Olhar com um olhar macro, de um modo geral, conseguir passar tranquilidade para aqueles que estão trabalhando, né? Dizer que tudo vai dar certo. Eu não posso ser a mais pessimista, chegar lá derrotado, pô, nada vai dar certo, tô quebrado, tô acabado, né? Porque isso aí você vai acabar com a tua equipe, vai enterrar mais ainda a tua equipe. E é isso, né? Assim, saber o que é que descobrir dentro dessa loucura, o que é que a gente pode fazer para sair melhor do que quando a gente estava. Mas quem terá a possibilidade disso? Aqueles que já vinham realmente se inovando, renovando a maneira de gerir o seu negócio, né? Deixando de ver posto só como entrega de produto, entendeu? O Cris, eu gosto muito, eu queria trazer um pouco esse olhar da questão do... É claro que a gente falou da equipe, falou da gestão, mas tem também para aquelas pessoas que a gente serve, né? Que são os clientes, né? E aí, nesse sentido, a gente viu de tudo nessa Covid. A gente viu desde o posto que tentou vender a gasolina a R$6 e que foi auditado pelo Procon. A gente viu postos que não deram equipamentos e não estão dando equipamento para os funcionários trabalharem. A gente viu postos que arbitrariamente demitiram sem nem sentir o impacto da crise, já saíram demitidos. A gente viu uma série de erros estratégicos, talvez erro na minha avaliação, quem sabe seja um acerto na avaliação deles, mas decisões estratégicas. E principalmente a gente viu alguns postos que perderam a oportunidade de se relacionar com as suas audiências
com os seus clientes que estavam todos dentro de casa e que esses postos não tinham nenhuma ferramenta digital consolidada, não tinham um grupo de WhatsApp, não tinham um Instagram, para mostrar aquilo que eles podem estar fazendo, né? É claro, não são todos, a gente tem vários exemplos. Eu estou acompanhando o trabalho, a Regina está nos acompanhando, que a Rede Pistilau fez lá, está fazendo no Nordeste, que é um trabalho fabuloso de ajuda à comunidade, aos funcionários, mas por outro lado, uma grande oportunidade perdida de você consolidar a presença digital nesse momento, simplesmente porque o revendedor não acredita nisso. Aí o revendedor fica o dia inteiro no grupo do WhatsApp tentando ver quem está baixando o preço e brigando com o Bolsonaro e com o Moro e com a Globo, e nunca não desenvolve uma ferramenta, uma estratégia de marketing digital para se relacionar com a sua equipe. E só para finalizar, Cris, e aí ele perde uma segunda oportunidade, que é, se ele tem uma rede social bem consolidada, se ele se relaciona com seus clientes e ele tem uma operação de conveniência, quanto dinheiro que ele não está perdendo, podendo oferecer novos mix de produtos, novas alternativas via delivery, via drive-thru, novos cenários que ele pode trazer. Perfeita colocação, excelente. É o que eu digo. Hoje eu estive conversando com a advogada do Sindiposta, a gente conversando, e ela falando, poxa, Cris, os revendedores, eles estão assim, muito realmente desesperados, né, porque a venda está caindo, tudo. Eu disse até para ela assim, Samara, é muito engraçado, vai doer, a travessia vai ser difícil, mas muito aprendizado vem por aí. Porque as pessoas, elas costumam, não, isso nunca vai acontecer comigo, não vai acontecer com a gente, e não se organizam, não se preparam para uma situação. Eu estou colocando todo mundo junto, né? Todos nós. Então, assim, o revendedor, ele precisa, de um modo geral, tem uns que são maravilhosos, tem uns que já sabem fazer bem, de dar show de bola, né? Mas eles precisam enxergar, olhar mais para dentro do negócio como uma empresa onde ela precisa ser gerida. Ele não pode chegar ali para contar só o dinheiro, quanto é que eu tenho para pagar, quanto é que eu tenho que sobra para mim para eu passear, para eu comprar o meu carro do ano, porque às vezes isso acontece. A gente vê lá o funcionário ser o salário, mas o carro do cara é o melhor possível, entendeu? Então isso, nunca ele vai conseguir ter o resultado que ele espera, porque o funcionário vai achar sempre que está sendo enganado. Então, é discrepante, existe uma discrepância nesse lado, né? Então, o que eu vejo é assim, hoje, todo mundo vai ter que aprender com essa pandemia, tá todo mundo remando, e ninguém sabe o que é que vem. É uma travessia que vai doer. Ela é dolorosa, ela é árdua. Não vai ser fácil a gente atravessar tudo isso. Mas os que souberem atravessar e que tiverem resiliência, tiverem realmente paciência, envolvimento, e tem que estar junto com todo mundo, agora é de mão dada, ter que estar na pista junto, tem que estar olhando o que é que nós estamos fazendo, o que é que você sugere, como é que está o movimento. Esses que se prepararem assim, vão ter condição de passar por isso e enxergar grandes horizontes mais na frente. Mas precisa isso ser feito. Existem vários, além dessa questão, dessa postura de gestão, também existem muitas ferramentas, né? Porque não adianta muitas vezes o revendedor, eu não gosto de tecnologia, a gente sempre usa o mesmo sistema. Perfeito. O cara do meu sistema, ele é meu vizinho, ele vem arrumar, às vezes aquela ferramenta não traz uma informação confiável, ele não consegue cadastrar aqueles clientes que estão no posto, ele não consegue se relacionar. A gente sabe que o custo de você manter um cliente, ele é até 7 vezes menor do que você atrair um novo cliente. Só que se você só vai ter relacionamento se você der uma troca. Como é que você vai trocar alguma coisa se você não sabe o nome do cliente, quanto é que ele abastece, quem ele é, né? É o que a gente falou lá, que eu te falei no curso, é a gestão de clientes, né? Então, assim, gestão de clientes também é um KPI importante. Você tem que saber se você está perdendo cliente, quantos clientes estão vindo, quais são, o que é que ele gosta. Porque você tem que fazer, hoje em dia, o atendimento, a formatação do teu negócio voltado para o teu nível de cliente, né? Como o cliente gosta.
Como é que ele vai se sentir bem? O que é que eu posso fazer para que ele sinta mais vontade de ficar mais aqui? Vontade de ficar mais aqui, abastecer mais. E isso colocar o teu funcionário treinado para atender esse público também. Então tem que estar muito bem conversado isso, né? Tem que estar muito alinhado. O cliente hoje, né? A gente sabe que o cliente hoje, ô Renato, ele quer local onde ele se sinta bem, ele quer um local onde ele possa fazer tudo ao mesmo tempo, ele quer ambientes que sejam convenientes, ele quer, olha aí que coisa bonita que eu vou falar agora para vocês, ele procura locais hoje instagramáveis. O que é isso, Cris? Aquilo que me dá posição no Instagram, onde eu possa bater uma foto. Tu tem um ambiente bonito no posto, onde o cliente pode parar para bater foto e botar no Instagram, dizer que está aqui, porque hoje posto também é ponto de encontro, né? Então, tudo isso, agora, eu posso ter um posto lindíssimo, um shopping center, e ter um bombeiro atendendo, o cara rasgado, com a bota furada. É isso que eu ainda vejo, é muito incoerente. O posto todo no blindex, a coisa mais linda do mundo, aí quando eu chego no cara, o cara não sabe cumprimentar, com a barba por fazer. Então, é isso que está errado, entendeu? Essa dinâmica, esse olhar macro, olhar de complexidade, olhar de uma forma ampla, né? Tudo, tá certo? Perfeito. Então, isso é um novo caminho que a gente tem que fazer. Eu não posso mais mostrar o meu posto novo, inaugurado, lindíssimo, e treinar os caras para atender na primeira semana e depois esquecer que o que é treinamento, ninguém faz mais nada, porque é um grande furo que eu percebo aqui eu posso falar do meu Ceará, Fortaleza, eu sou daqui, eu vejo, tem locais que você abre café, seja o que for, ai, lindo local, a gente vai, tudo, aí na primeira semana, tudo, quando passa assim umas 3 semanas, 1 mês, 2 meses, já não é mais nada daquilo, já acabou, quer dizer, eu encantei o cliente e desencantei com 1 mês depois, e aí, meu amigo, o cliente hoje, ele pode bater no peito e dizer, vou procurar o que me agrada, é isso que ele quer, né? Principalmente ele tá pagando, essa geração nova, né, diz. Cris? Essa Como geração nova, ela só vai decidir onde consumir se ela entender que por trás daquela empresa vai ter algum retorno para a sociedade, né? A gente tem visto aí algumas empresas percebendo isso, talvez até por uma estratégia de marketing, mas de alguma forma dando um retorno, seja financeiro, de estrutura, e a sociedade percebe isso, né? Quando tá tudo bem e você tá ganhando dinheiro de todo mundo, ótimo, parabéns, você fez o tema de casa. Mas quando tá ajudando, quando precisa de ajuda, você que ganhou tanto dinheiro, será que não é a hora de dar uma devolutiva, né? E os postos têm essa particularidade porque eles estão bem localizados, eles aglutinam pessoas, eles podem ser um ponto de arrecadação, eles podem ser um ponto de disseminação de informação, enfim, tem toda uma parte social que também é importante, que o posto pode ajudar nesse sentido. O que você acha? Completamente correto o seu posicionamento. Então, assim, o posto eles têm que ter ferramentas para dar um retorno, para saber conhecer melhor o teu cliente, né? Ele fazer o acompanhamento da tua carteira de clientes. E o que é que eu posso fazer para melhorar, para crescer, para aumentar, né? Fazer que ele volte mais vezes, eu tenho que fazer esse acompanhamento. Esse cliente veio aqui quantas vezes? Por que ele deixou de vir? Isso é importantíssimo. Agora, isso não é mais a coisa manual, você tem que ter sistemas para isso. Você tem que ter sistema. Hoje em dia a tecnologia existe para isso, para facilitar a utilização dessas ferramentas para ajudar na gestão. Exatamente. Né? Para isso é que existe o avanço tecnológico, né? Então tem que ter isso aí sim. O cliente ele tem que ser acompanhado, tá certo? Então, assim, tanto o cliente interno como o externo, isso aí tem que ser muito bem trabalhado para poder a gente conseguir ter êxito no que a gente quer. Perfeito. Pessoal, aí a Elisângela Marques dizendo, oi, cheguei. Deve ter sido alguém que você conhece aí, Cris. Acabei tendo um imprevisto. O Sidney Sena tá nos ajudando. Sidney, aqui. Olá, Sidney, querido, grande o Anderson gerente. Rodrigues, que é o pessoal lá da empresa de sistemas lá que a gente conhece também, amigo nosso. Ótimo, enfim, a turma tá aqui o Anderson. A Priscila, tá o Carlos, nosso amigão do seu posto de gasolina também, né? Perfeito, nosso Carlos, consultor. parceirão, joia. Luciano Negrão tá ajudando. Eu tenho aqui a Mônica, que trabalha
trabalha com nós aqui, que está dizendo, Renato, me ajuda aqui, tem uma promoção que é a venda da apostila, que é de treinamento de frentistas, que a gente está falando tanto em treinamento, e muitas vezes as empresas não têm uma ferramenta, ela até quer treinar, mas falta uma ferramenta. O que a gente fez? A gente montou uma apostila completa de treinamento e que ela vai embarcada também junto com um treinamento online. Gesimundo, querido, olha aí, ó, pense num gerente grande do posto em Sobral, esse cara aí, Gesimundo Vasconcelos, Sobral, Ceará, tá aí, ó, show, ele é espetáculo, esse é um gestor, esse é líder. Anelilton Senna também tá aqui, tá dando, agora chegou o Daniel Parkour, olá, Posto Sobral, abraço, enfim, a turma tá... Daniel. Mas, Cris, então a gente falou tanto em treinamento, só que a gente hoje sabe que a parte de eventos e treinamentos presenciais, qualquer tipo de evento, vai ser a última coisa que vai voltar, né? No momento, sim. No momento, sim. Isso. Então, e aí, a gente se conheceu, a gente teve uma admiração mútua pelo trabalho um do outro e tal, a gente conheceu outras, a gente tem outras pessoas em comum. Eu queria que você falasse aí sobre o que a gente está lançando aí, aproveitar que a gente está com uma audiência grande para mostrar o que a gente pode fazer para ajudar em formatos diferentes. A gente também acredita no treinamento presencial, é óbvio que é importantíssimo olho no olho, abraço, jantar junto e tal, mas existem outros formatos. Talvez o grande ganho do Covid seja isso. Eu hoje tenho duas filhas, Cris, em casa, uma tem 15 e uma tem 10. As duas estão estudando online como nunca estudaram antes. Enfim, é o melhor para elas? Não sei. Que o futuro que vai dizer, mas é o que temos para hoje, né? Então, para treinamento, para capacitação, o que você tá bolando aí? Eu sei que você tá com um time forte junto aí, eu queria que você falasse, Cris. Bom, nós aqui nós somos 7 componentes, nós estamos com um projeto que já saiu do forno, sim, ele está já aqui na pontinha, na ponta do Pirex, para ser lançado, né? E é uma mentoria 360 graus, gente. É uma coisa, assim, fantástica no mundo da revenda, né? E da loja de conveniência. Nós vamos ter um profissional dedicado para fazer a mentoria para cada segmento do posto. Por isso que a gente está chamando 360 graus. Olha que barato, né? Então, a gente vai ter a advogada Cris, Dani, né, que é a parte jurídica. A gente vai ter a Mara, que é a parte contábil. A gente vai ter o financeiro, que é o nosso Carlos Bispo, maravilhoso. A gente vai ter Jonathan, do posto Flix, né? O Jonathan Rocha aí. Nós vamos ter o Jonathan na parte de técnicas, de segurança do trabalho, de treinamento com frentista, de normas, das NRs. Nós vamos ter a Crisinha Lima, euzinha aqui, em loja de conveniência, falando para esse público. Nós vamos ter a nossa coach maravilhosa, Priscila Guskuman, né? Acertei, Pri? Acho que é Guskuman. Isso. E nós vamos ter aqui o nosso, né, Renatão aí na parte de administração. Pô, gente, aí o que é que a gente quer mais do que isso? Fechou 360, o giro, né? Então, assim, nós vamos estar lançando, né, Renato, em breve, essa mentoria, onde você vai ter acesso a todo o segmento do posto, falando a mesma língua, todo mundo engajado, fazendo esse trabalho para que realmente a gente consiga alinhar e estar preparado para essa novidade, né, para esse novo mundo aí. Esse formato, né, que é um formato novo que a gente está trazendo, que é mentoria. Eu sempre falo que às vezes a gente fala em mentoria, o cara olha para ti e pergunta consultoria. Eu disse, não é consultoria, porque o consultor ele vai entrar dentro do posto, ele vai identificar alguns gaps e vai tentar agir. O mentor, ele tem uma outra approach, né? A Ariane está perguntando gestão ambiental, também vai ter gestão ambiental, Ariane, que é o Jonathan que vai cuidar. Voltando. Eu sempre passo assim, Cris, se você fosse comprar hoje uma padaria, seria interessante você conhecer uma pessoa que é dono da padaria há 20 anos para te dar algumas dicas? Total. Né? Regina Lins, um minuto eu estou aqui atrapalhando, Regina Lins está falando aqui, muito bonito, Renato, olha o que ela botou, a sua obstinação me faz lembrar Maria Luísa, que trouxe a Starbucks
para o Brasil, determinada como ela. É isso, Regina. Regina, você é nordestina? Porque nós nordestinas... A Regina, né, é amigona nossa. A Regina mora no meu coração, porque ela me ajudou muito já também. Preciso conhecer Regina, né? Legal. Já sei que é mulher porreta, administradora aí, deve ser, né? Ela é da rede, né? Trabalho fabuloso. Mas voltando. Perfeito. Então, assim, o mentor, ele faz um trabalho diferente do consultor. O mentor, ele traz a sua experiência, a sua forma de gerenciar e de modelar o negócio. E aí quem vai fazer na prática é o mentorado, né? Perfeito. Diferente do consultor, que muitas vezes ele vai lá e faz. A gente vai tentar o quê? Levar o conhecimento para mudar o comportamento, né? Isso. Essa é a virada de chave. Então vão ser turma de 50 revendedores, né? Esses 50 revendedores vão fazer parte de uma turma online que vai ficar por 45 dias. A Regina está até perguntando como é que vai ser a atuação. Isso, uma vez por semana a gente vai ter a turma de mentoria daquele tema. Por exemplo, o Carlos Bispo vai falar sobre indicadores financeiros. A gente vai fazer aquilo ali. Cada mentoria vai se complementar, então a nossa ideia de 360, não adianta eu falar sobre gestão financeira, se quando a Cris for falar de gestão de RH, por exemplo, que ela não gosta disso, de gestão de pessoas, chega lá e diz, não tem dinheiro porque o posto não quer investir em treinamento. Então a gente está tentando fazer esse conceito de interdisciplinaridade ou complementaridade das disciplinas para abranger todo o negócio. O mentorado ele vai ter, então, um tempo virtual. Como a gente está conversando aqui agora, Cris, a gente vai conversar o mentor com os mentorados em grupo, né? Além disso, a gente vai ter uma série de materiais durante a semana para serem feitos. E a gente vai ter um tempo dedicado do mentor com o mentorado. Enfim, o nosso projeto, pessoal, é 45 dias para revolucionar, não é o posto, é revolucionar a maneira e o comportamento dos gestores do posto. Então, se vocês, às vezes, quanto custaria receber a Cris no seu posto, o Carlos Bispo, o Jonathan, o Renato, a outra Cris, a Priscila? Seria maravilhoso ter essa mentoria local. A gente também está pensando em oferecer, mas o que a gente consegue fazer agora, hoje, é a mentoria online, né, Cris? A Cris está até nervosa, está mexendo na caneta, né, Cris? Já ouviu isso? Já ouvi a caneta. Então, assim, pessoal, não quero tomar o tempo, a gente quis aproveitar para fazer esse super lançamento. Olha, já tem gente dizendo que quer entrar na lista de espera, realmente vai ser 50 pessoas que a gente vai fazer, né? E a gente tá fazendo com todo carinho, com todo amor, né, Cris? A gente tá juntando, tá se reunindo. Olha, vamos falar. Isso não pode, eles têm que escutar isso, a gente tem que mudar esse comportamento. Então a gente tá buscando cada gatilho mental para tentar transformar um pouco as pessoas que vão fazer essa nossa mentoria. Então, esse é só um flashzinho, né, Cris? O tempo é teu. E aí, spoiler, né? Então, pessoal, vamos aproveitar que a Cris está ainda com nós. Quem tiver mais alguma dúvida, Cris, também, o tempo é teu. Eu só queria, assim, voltar um pouquinho mais para uma coisa que está me deixando com uma pulga atrás da orelha, quanta oportunidade de loja de conveniência sendo perdida nesse momento, Cris? Aquele cara que tem aquela operação, aquela operaçãozinha, aquela mercearia suja, escura, fedida, que hoje a pessoa não pode sair de casa. Por que ele não iluminou aquilo ali, ele não aumentou o mix, ele não botou um delivery, botou alguém cozinhar, enfim. Quanta coisa que pode ser feita, né, Cris? Isso. Então, Renata, assim, quando a gente falou lá no Gestão de Negócio, no treinamento que eu dei de gestão de posto, foram 2 dias para revendedores, eu dei em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, foram vários locais do Brasil, Salvador, vários locais do Brasil, a gente apresentou esse treinamento. Um deles a gente fala da oportunidade que o dono do posto perde de ter outros negócios dentro do seu negócio. Então, veja o volume de carros, de clientes que passam pelo negócio posto, na pista, e eu não tenho uma estrutura de troca de óleo e loja de conveniência aptos a receber esse público. Ou seja, muitas vezes a troca de óleo é o lixo, o local do lixo do posto. Como é que eu quero concorrer com a super troca de óleo lá da esquina?
Mas o meu cliente vai ali todo dia. Na troca de óleo, ele só vai a cada 3 meses, 4, 5 meses trocar o óleo. Mas o meu cliente do posto, ele vai todo dia ali. E eu não consigo segurar esse cara para ser meu cliente na troca de óleo. Loja de conveniência. Nossa Senhora, eu chego e digo assim, gente, essa loja ela não tem iluminação, ela não tem uma estrutura organizada, ela não tem um vendedor, ela tem um entregador de produto. O cara chega e pede um cigarro, sai com um cigarro na mão. Isso é inadmissível hoje em dia. Nós temos venda complementar. Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa loja. Um cigarro para acompanhar, o senhor vai levar já um isqueiro, um Trident e quem sabe tomar um café? É isso que a gente precisa, treinar nosso público, aliás, nosso público interno para ser vendedor. E ter uma estrutura para que o cliente sinta vontade de ficar. Eu falei no meu canal do YouTube sobre os órgãos do sentido. O que é que mexe com o sentimento? Os órgãos do sentido. É o que a gente escuta, é o que a pessoa fala, é o cheiro, a visão e o tato. Na loja de conveniência, eu tenho uma gama de oportunidades de conquistar o meu cliente pelo sentimento. A música que está tocando, o cheiro do café, o pão de queijo que está saindo, um suco de laranja que está sendo feito, uma coxinha. Ali eu sinto vontade, eu começo a mexer com a vontade dele tomar o café, o pão, o queijo, né? Comer o pão de queijo, enfim. Aí lá na pista, Cris, na pista é muito difícil, não. Aí na pista, gente, entra o vendedor, aquele vendedor que tem que entender do sentimento daquele cliente. Eu não posso usar uma estratégia de querer atender todos do mesmo jeito, né? Todo cliente, ele não é igual. Eu tenho que saber como é que eu vou mexer com a emoção. Eu adoro um livro que eu tenho ali de cabeceira que diz: venda para a mente do cliente, não para a cabeça. E não para ele. Venda para a mente. Porque a partir do momento que eu te convenço, quando você estiver apaixonado pelo que eu estou falando, o que eu disser, ele leva. Porque eu faço muitas vezes essa experiência quando eu estou na pista, sabe, Renato? Eu adoro ficar na pista também, né? Eu adoro trabalhar com revendedor, nossa, falar de gente, isso aí, amo de coração. Mas eu adoro ficar junto dos meninos ali na pista e atuar. E aí eles olham e dizem assim, pô, Cris, tu tem muita sorte, né? O cara completou na hora. Eu digo, sorte ou é o poder da ação? Será que eu fui com foco? Eu fui determinada a fazer essa venda? Porque se eu ficar só no engata-bico, tira-bico, engata-bico, eu não aumento venda. E aí, onde é que entra isso aí? Treinamento, gestão. E tem que ser o 360 graus. Porque eu não posso treinar só a pista. Eu tenho que treinar a loja, eu tenho que treinar a troca de óleo, eu tenho que treinar o RH, eu tenho que treinar o dinheiro. Como é que está tudo isso? Tem que ser um giro de 360 graus. Tem que ser essa mentoria, sim. Isso aí foi uma das grandes estratégias que, graças a Deus, a pandemia me trouxe de presente, né? Eu acho que é uma coisa que veio para ficar e que vai dar muito certo, sabe, Renato? Pela minha experiência de 20 anos, talvez não seja nada, mas todo dia dentro de posto, convivendo com pessoas, fui professora, fui dona de escola, e eu vejo como a gente ainda pode fazer muito pela nossa revenda. Que o dono chega e diz, porque eu já vendo tanto. Eu digo, você conseguiria vender muito mais se usasse as ferramentas certas, na hora certa, com as pessoas certas. É o que a gente sempre fala, né, Cris? São os melhores pontos da cidade, nas melhores esquinas, as maiores avenidas, são os melhores pontos nas rodovias, e tem que ser uma operação de varejo. Como é que a gente avalia o êxito de uma operação de varejo? Venda metro quadrado. Ou seja, perfeito. Monetizar de todas as formas possíveis. Porque aquele conceito que a gente tinha de posto de gasolina para posto de serviços, agora está mais em voga ainda, né? Que seria o posto de conveniências. É tentar maximizar ao máximo aquele espaço, tentar entrar dentro da carteira, oferecer uma experiência positiva para o cliente. Pessoal, o nosso webinar ele é sempre programado para ficar 1 hora, porque a gente sabe que esse horário também é estratégico, tem que buscar criança, tem que fazer almoço, tem que ir para casa, enfim, é a hora que a gente começa a mudar um pouco os nossos papéis, né? A gente troca a máscara de empresário agora para pai, para marido, enfim, né? Mas nesse sentido, eu brinco. Pode falar, Cris. Eu brinco com os colegas, com você, né, Renato? Hoje de manhã a gente falando, eu disse, Renato, eu ainda não olhei
nada no jornal, no e-mail, porque de manhã eu estou pessoa física, à tarde, a partir das 2, eu entro como pessoa jurídica. De manhã, a minha diarista, ela é de risco, então ela não pode vir para minha casa. Quem está cozinhando, lavando, fazendo tudo sou eu. E aí, de manhã, eu estou pessoa física. À tarde, eu estou jurídica, né? Exatamente. Então, até isso, a gente tem que ser... Realmente, eu aprendi a cozinhar, eu não sabia. Pessoal, a gente está aqui se encerrando. Eu queria só agradecer a Regina, que fez um comentário pessoal para mim, que você está de parabéns. A Brasil Postos presta um enorme serviço à revenda. Realmente, a gente está há 10 anos aí nesse mercado, tentando sempre contribuir, tentar levar mais alternativas e oportunidades para o revendedor. O Luciano Negrão está dando os parabéns a todos, muito obrigado. Beijo, Luciano. Esse aí é fera na troca de óleo. A Ariane Alice está perguntando qual o número do WhatsApp, a gente já vai colocar aqui. Isso. O Carlos, nosso colegão, pessoal, a gente vai ter na nossa mentoria, talvez seja um dos maiores especialistas em gestão financeira que eu já vi. E não é só porque ele entende de gestão financeira, porque ele também já foi revendedor. Ou seja, ele já sentiu a dor e ele já está ao longo do tempo, a gente faz vários trabalhos juntos e ele vai nos ajudar. Ele disse, Renato, eu quero levar que o dono do posto conheça os indicadores. Não adianta só falar que isso é importante, eu quero mexer naquela parte que ele olha aquele indicador e ele vai saber qual é a melhor tomada de decisão. Também está nos acompanhando a Agiane Comparim, parabéns, vocês são 10, ótimo aprender com quem entende da realidade. E deve ter um monte de amigão teu aqui, Cris. Depois todos os contatos ficam aqui. O webinar fica também no canal Brasil Postos. Se você gosta dos nossos conteúdos, dá um like. Assina o canal que toda semana a gente vai ter. Na semana que vem eu vou trazer também um outro especialista em loja de conveniência. Só que ele não tem a tua especialidade, Cris. A especialidade dele é criar cardápios para loja de conveniência. Então, já vou me inscrever para assistir. É o chefe Borba e ele criou um conceito que ele chama de gourmetização da loja de conveniência, em que ele consegue montar vários cardápios junto, ele coloca a loja dentro do iFood e do delivery, ou seja, para você ter uma ideia, ele tem uma operação em São Paulo, dentro de uma loja de conveniência, que são 6 restaurantes diferentes, cada um atendendo um tipo de comida árabe, japonesa, chinesa, tudo dentro da operação dele, e ele vai nos mostrar como monetizar e quais são essas oportunidades. Então, se você gosta do nosso conteúdo, assina o canal, que toda semana, toda quarta-feira, esse é o meu compromisso com vocês, 5 horas da tarde, a gente vai trazer um super especialista. Cris, muito obrigado de novo. O Sidney Sena, Renato, parabéns. Agora, últimas palavras, Cris, está contigo, a bola é tua, parabéns de novo, obrigado pelo teu trabalho. Eu tenho certeza que quem não te conhecia agora vai poder ter acesso a essa super profissional que pode ajudar muita gente. E para de mexer na caneta. Ah, meu Deus, é mesmo, é porque eu sou assim inquieta, sabe? Sou muito inquieta e eu parada dentro de casa. Gente, antes de tudo eu quero deixar aqui que tamanha emoção, que tamanho prazer eu tive de estar falando com vocês, mesmo que seja virtualmente, né? Porque eu estou acabada de saudade de passear pelos postos, pelas lojas de conveniência, encontrar as pessoas. E assim, torço para que a gente passe por tudo isso e que a gente saia muito mais fortalecidos, tá? Agora, para a gente sair mais fortalecidos, só precisa de uma coisa, gente, é realmente resiliência, tá certo? Usar a cabeça, usar a emoção no lugar certo, na hora certa, tomar as decisões corretas para esse momento que todos nós estamos passando de grande aprendizado. Está sendo um grande aprendizado em todo o segmento. Não tem ninguém melhor que ninguém nesse momento, né? Então, de coração, eu agradeço a todo esse meu público que estava por aí. Regina, eu quero muito te conhecer. Já sei que você é nordestina, eu acho que né? Uma nordestina porreta. Então, somos nós, né, guerreiras. E eu vou assistir também, né, a live de vocês, que eu quero muito ver. Sim, das mulheres administradoras, né? Parece que vem uma live aí bacana. Acho que vai ser bacana. Então eu quero assistir também com vocês. Isso. E aí, enfim, quero deixar aqui
o meu desejo de muito sucesso, boa sorte. E não desistam nunca de realizar, de fazer bem, porque os resultados vêm, tá certo? Eu nunca desisti. Por mais dificuldades que eu tenha passado, eu sempre fui resiliente. Eu digo, é mais uma que eu vou passar e aprender e sair mais forte ainda. Tá bom? Obrigado, Beijo Cris. no coração de todos. Até, pessoal, então, agradeço novamente a participação. Quem quiser continuar nos acompanhando, tem o canal do YouTube, tem o site da Brasil Postos, www.brasilpostos.com.br. A gente está sempre aí com novidades. Agora, a novidade da semana é essa super mentoria. São só 50 vagas, porque como é a primeira turma, a gente não quer fazer algo muito grande, a gente quer fazer algo mais exclusivo. Então, se você tem interesse, a gente consegue. Agora as matrículas estão abertas, a gente deixou o número do WhatsApp. E pessoal, vai passar a crise, a gente vai sair dessa melhor. Hoje é dia de Nossa Senhora, então não é coincidência, né, Cris, que a gente falou não, no não, nosso não, dia. não. A gente tem muita fé, a gente é do bem e a gente sabe que nós vamos conseguir dar a volta por cima. Obrigado e até semana que vem. Forte abraço. Beijos! Uau! Beijo no coração, Nelsinho. Vou já te assistir também, viu? Eu sei que tem uma live hoje tua. Regina Pernambucana retada. Gostei. Cheiro.